Construção de matrizes. Primeiro exercício, construa a matriz A e J, uma matriz de ordem 2 por 3, e a fórmula matemática, a lei de formação que a define é I mais J menos 2. Primeiro, nós vamos montar a matriz seguindo essa ordem aqui. Essa ordem é a ordem M por N, onde M indica o número de linhas e N indica o número de colunas. Então, essa matriz, ela tem que ter 2 linhas e 3 colunas. Portanto, A, né, o nome da matriz é A, e aí eu vou montar, então, as 2 linhas e as 3 colunas da matriz, sempre seguindo essa sequência numérica, 11, 12, 13, embaixo 21, 22, 23. Uma vez que esses números significam a posição do elemento. Então, este elemento, ele é 11 porque ele é o primeiro elemento da matriz. Ele está localizado na primeira linha e na primeira coluna. Aqui, o elemento já é 12 porque ele está localizado na primeira linha e na segunda coluna. E aqui o elemento é 13, porque está localizado na primeira linha e na terceira coluna. Embaixo segue o mesmo raciocínio. O 21 tem este número porque ele está localizado na segunda linha, né, que é a primeira linha, que é a segunda, e tá na primeira coluna. A mesma coisa acontece com o A22. Ele encontra-se na segunda linha e na segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna. E, em seguida, tem o A23, que encontra-se na segunda linha, então, primeira linha, segunda linha, e terceira coluna. Então, o primeiro passo é montar essa matriz genérica, onde cada elemento que está aqui significa o I e o J que está aqui na fórmula. Então, esse A e J são esses respectivos elementos, o A11, o A12, o A13, o A21, o A22 e o A23. E o que nós vamos fazer com este exercício, com esta matriz? Nós vamos aplicar esta fórmula matemática, I mais J menos 2. Então, aqui nós vamos fazer com todos os elementos. Com o A11, que é o primeiro elemento da matriz, sabendo que o primeiro número sempre corresponde à letra I e o segundo número sempre corresponde à letra J, nós vamos substituir esses valores aqui na fórmula. Então, no caso do A11, eu vou trocar o I pelo valor do I, que é 1. Aí, eu vou descer o sinal de mais. O J, eu vou trocar pelo seu respectivo valor, que é 1 também. E vou seguir este menos 2 que tá aqui. E feito isso, eu vou fazer o cálculo da linha. Então, mais 1 é mais 2. Então, eu tenho mais 2 menos 2 e isso dá igual a 0. A mesma coisa eu vou fazer com os demais elementos. Então, eu tenho aqui o A12, onde o I vale 1 e o J vale 2. Vamos trocar o I e o J por 1 e 2 e seguir essa fórmula. Então, I mais J, nesse caso, é 1 mais 2. E o menos 2, que tá aqui na fórmula. E aí, nós vamos fazer a conta. Mais 1 mais 2 é mais 3. E eu vou ter mais 3 menos 2, que dá 1. Seguindo, vamos fazer com o A13, trocando o I por 1 e o J por 3. Vamos somar I mais J, portanto, 1 mais 3, e aqui na sequência tem o menos 2. Juntando aqui os que são positivos, mais 1 mais 3 eu tenho mais 4, e o menos 2. Mais 4 menos 2 dá 2. Seguindo, nós vamos fazer a mesma coisa com o A21, trocando o I por 2 e o J por 1. Então, I mais J. Portanto, nesse caso, 2 mais 1, menos 2. Igual, vamos juntar os positivos, mais 2 mais 1 é mais 3. E eu tenho aqui o menos 2. Mais 3 menos 2 é mais 1.
seguindo aqui com o penúltimo elemento, que é o A22, trocando o I por 2 e o J por 2, nós vamos ter I mais J. Portanto, 2 mais 2, menos 2 da fórmula. Então, mais 2 é mais 4, mais 4 menos 2 é mais 2. E o último elemento, que é o A23, vamos trocar o I por 2 e o J por 3, fazendo I mais J nesse caso, vai ser 2 mais 3, menos 2 que tá aqui. Então, juntando os dois que são positivos, mais 2 com mais 3 é mais 5. Então, eu vou ter mais 5 menos 2. E isso é igual a mais 3. Depois que eu fizer com todos os elementos, cada um deles que estão aqui dentro da matriz, eu vou, então, colocar os respectivos resultados em seus devidos lugares. Então, o A11 deu no final, como resultado final, 0. Então, esse é o elemento que vem aqui. Na linha do A11 vem o A12 na sequência, que deu como resultado 1, que eu vou escrever aqui. E depois vem o A13, que teve como resultado final o 2. Vamos fazer a mesma coisa com a linha de baixo, anotar o resultado do A21, depois do A22 e depois do A23, que são esses 3 números que estão aqui, 1, 2 e 3. Então, eu escrevo aqui, e aí, então, eu tenho a resposta final do exercício. Segundo exercício, construa a matriz quadrada de ordem 3, sendo B e J igual a J ao quadrado mais I ao cubo. Bom, primeiro nós vamos ter que montar a matriz genérica, né? Sabendo que a matriz ela é quadrada e a ordem é 3, isso significa dizer que essa matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Portanto, 3 linhas sempre vai começar com esses números, né? Então, B11, B12, B13, embaixo B21, B22 e B23, embaixo B31, B32 e B33. Veja que aqui ela tem 3 linhas, né? E tem 3 colunas, então, ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Ela chama-se B, porque tá aqui no enunciado como B, então, a gente segue aí o que tá no enunciado. E vamos aplicar, então, esta fórmula com cada um dos elementos daqui de dentro, sabendo que o primeiro número sempre representa o I e o segundo sempre representa o J. Então, tá aqui a fórmula, J ao quadrado mais I ao cubo. Nesse caso, o I e o J valem 1 os dois. Então, eu pego a fórmula e troco aqui os dois por 1. Eu vou ter 1 ao quadrado mais 1 ao cubo. E aí, eu vou resolver as potências. Então, 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao cubo é 1. Agora, sim, eu posso fazer a soma. 1 mais 1 igual a 2. Vamos fazer o mesmo com todos os elementos. Então, eu tenho aqui o B12, onde o I vale 1 e o J vale 2. Vamos trocar. Então, ó, J ao quadrado. Esse é o I, esse é o J. Portanto, eu vou ter 2 ao quadrado mais I ao cubo. O I vale 1. E agora, eu vou fazer primeira potência. Então, 2 ao quadrado é 4. Continua o sinal positivo. 1 ao cubo é 1. Agora, sim, a soma. 4 mais 1, 5. E vamos fazer, então, agora com o B13. J ao quadrado, nesse caso, J vale 3, então, é 3 ao quadrado, mais I ao cubo, nesse caso, o I vale 1. 1 ao cubo. Vamos fazer a primeira potência, 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que é 9, mais 1 elevado a 3, é 1. E aí, eu vou fazer a soma aqui de 9 mais 1, que é igual a 10. Então, eu já fiz a fórmula, já apliquei com todos os elementos da primeira linha, que é o 11, o 12 e o 13. Vamos agora fazer os elementos da segunda linha. Então, J ao quadrado, o J vale 1, mais
i ao cubo. O i, nesse caso, é o 2. Fazendo primeira potência, nós temos 1 ao quadrado, que é 1, sinal de mais, 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E aí, então, 1 mais 8, que é 9. Vamos repetir com o 22. Então, eu tenho J, que vale 2, que é o I, aqui é o J. J vale 2. 2 ao cubo, ao quadrado, mais I ao cubo, que é o 2. Então, 2 ao quadrado mais 2 ao cubo. Vamos fazer a potência. 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao cubo é 8. Então, tenho 4 mais 8, somando tudo, 12. Vamos repetir com o 23, seguindo aqui o J ao quadrado, que nesse caso o J vale 3. 3 ao quadrado, mais I elevado ao cubo. Então, é 2 elevado ao cubo. E aí, eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9, mais 2 elevado ao cubo, que é 8. 9 mais 8, 17. E aí, eu fiz com a segunda linha, que são os elementos B21, B22, B23. Vamos, então, fazer agora com a última linha, que são os elementos B31, B32 e o B33. Vamos começar, então, com o 31. O I vale 3 e o J vale 1. Seguindo a fórmula, nós temos J ao quadrado mais I ao cubo. Então, 1 ao quadrado mais 3 ao cubo. Fazendo a potência, 1 ao quadrado é 1, sinal de mais repete, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. E isso, somando, vai dar 28. Seguindo aqui com o 32, sabendo que nesse caso o I vale 3 e o J vale 2, nós temos J ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado mais I ao cubo. O I vale 3. 3 ao cubo. Vamos fazer a potência. 2 ao quadrado é 4. Sinal de mais. 3 elevado a 3 é 27. Somando esses dois, eu vou ter 31. E o último elemento, onde o I vale 3 e o J também vale 3, substituindo na fórmula, nós vamos ter 3 ao quadrado mais 3 ao cubo, que é igual. 3 ao quadrado é 9, mais 3 ao cubo é 27. E isso tudo somando vai dar 36. E então, nós temos o resultado final. Falta apenas encaixar na matriz. Então, primeira linha, que é o B11, B12 e B13, eu vou anotar os resultados da primeira linha que estão aqui, que são 2, 5 e 10. Na segunda linha, temos os elementos B21, B22 e B23. Eu vou anotar os resultados que estão aqui. B21, B22 e B23, que são o 9, o 12 e o 17. E a última linha, que é composta pelos elementos B31, B32 e B33, eu vou anotar os respectivos resultados, que são 28, 31 e 36. E aqui está, então, a matriz resposta do exercício número 2. Temos aqui um terceiro exemplo, que é um pouquinho diferente dos outros dois, mas a linha de raciocínio para a resolução é a mesma. Construa a matriz M 3 por 3, ou seja, é uma matriz quadrada de ordem 3. Possui o mesmo número de linhas e colunas, onde M e J, esse M é por conta do nome da matriz, né, a matriz M, e J são os elementos, né, que contém a matriz, igual. Aí, aqui, essa fórmula matemática já impõe condições. O que nós temos que fazer? Aplicar esta fórmula, I mais J, nos elementos onde o I e o J são iguais, né? O I for igual a J. E aplicar esta fórmula aqui, que é I menos J, nos elementos onde o I for diferente do J. Então, primeiramente, nós vamos montar a matriz genérica. Vamos montar uma matriz com 3 linhas e 3 colunas,
seguindo os modelos anteriores. Então, aqui eu tenho uma matriz M com 3 linhas, tá vendo? E 3 colunas, sempre seguindo essa sequência numérica. 11, 12, 13. Na linha de baixo, 21, 22, 23. Na linha de baixo, 31, 32, 33. E assim por diante. Com cada um desses elementos é que nós vamos trabalhar as fórmulas. Primeiro, nós vamos verificar aonde que o I é igual a J. Bom, o I é igual a J nesses elementos aqui. Veja, o I é igual a J, aqui o I também é igual a J e aqui o I é igual a J, os números são iguais. Então, o I é igual a J sempre na diagonal principal da matriz, quando a matriz for quadrada, né? Então, a matriz quadrada tem a diagonal principal, os elementos I e J, números iguais. Então, apenas com esses três que eu vou aplicar esta fórmula do I mais J. Conforme eu anotei aqui, o I mais J, eu vou fazer com esses três. Basta somar os dois índices. Então, nesse caso, eu tenho 1 mais 1, que é igual a 2. No M22, eu vou ter 2 mais 2, que é igual a 4. E no M33, eu vou ter 3 mais 3, que é igual a 6. Portanto, esses são os resultados, 2, 4 e 6, que são os elementos da diagonal principal, onde o I é igual a J. Nos demais elementos, que são esses de fora, que eu tenho esses aqui e esses aqui, o I é diferente do J, tá vendo? Observa que os números não são iguais, né? Então, nesses 6 casos aqui, esses 3 de cima e esses 3 de baixo, o I é diferente do J. Portanto, a fórmula que eu vou usar com esses elementos é essa daqui, I menos J. Então, vamos lá. Considerando que o primeiro número é sempre o valor do I e o segundo número é sempre o valor do J, nós vamos fazer a diferença, a subtração entre eles. Aqui no 12, eu vou ter 1 menos 2, que é igual a menos 1. No 13, eu vou ter 1 menos 3, que é igual a menos 2. No 21, eu vou ter 2 menos 1, que é igual a 1. No 23, eu vou ter 2 menos 3, que é igual a menos 1. No 31, eu tô fazendo um menos o outro, o primeiro menos o segundo, que é o I menos o J, né? Então, aqui eu vou ter 3 menos 1, que é igual a 2. E por último, eu vou ter 3 menos 1, menos 2, que é igual a 1, certo? Então, agora, eu vou colocar a matriz resposta. Então, o primeiro elemento que vem é o M11, e o M11 deu igual a 2. Vou escrever aqui o resultado, 2. Em seguida, na mesma linha, eu vou ter o M12 e o M13. Vou escrever os seus resultados, que estão aqui. M12 deu menos 1, e o M13 deu igual a menos 2. Vamos para a linha de baixo. Na linha de baixo, eu tenho primeiro o M21, que foi calculado aqui, deu igual a 1. Depois, eu tenho o M22, que foi feito o cálculo aqui, deu igual a 4. E depois, eu tenho o M23, que foi feito o cálculo aqui do M23 e deu igual a menos 1. E na última linha, eu tenho o M31, depois o M32 e depois o M33. M31 deu igual a 2. M32 deu igual a 1. E o M33, que é o último elemento aqui, deu igual a 6. Portanto, essa é a matriz resultado do exercício número 3.